O meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. Pessoal, os meus telespectadores geralmente são pessoas da faixa de idade assim de 50 anos para cima, a maioria. Tem alguns de idade menos, né? Mas são poucos. No entanto, este vídeo de hoje que eu estou fazendo, eu estou assim, muito preocupado com os jovens. E espero, amados, que esse vídeo possa alcançar principalmente a juventude. Os moços, né? Os rapazes, as moças. E também, é claro, não é só para os jovens, é para as pessoas mais de idade também, porque a palavra de Deus, ela é para todos nós. Ela tem um valor imenso para todos nós. Então eu espero que vocês que estão vendo esse vídeo, principalmente jovens, que vocês possam transmitir esse vídeo, se vocês ainda não aprenderem nesse vídeo, possam transmitir para as pessoas mais novas, vocês mais de idade transmitir para os mais novos. Porque você vai ver o quanto é importante, principalmente para os jovens. É claro que para as pessoas de idade também, mas principalmente para os jovens. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos ir aos textos bíblicos, é apenas 3 textos ali, é curtinho, para nós não demorar, não ficar um vídeo muito grande, não ficar muita conversa minha, né? Vamos aos textos bíblicos então, tá bom? Olha, aí você tem, como eu coloquei aqui para os jovens, mas nós vamos ver aqui o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16. Olha que interessante isso aqui. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ah, mas é só para salvação que o evangelho é o poder de Deus? Vamos ver mais para frente como não é só para salvação eterna. Essa salvação é uma palavra. Até vamos ver já essa palavra salvação. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no idioma grego. Então nós vamos lá no idioma grego para nós saber o que significa salvação na realidade. Nós temos aqui, olha, salvação no idioma grego é soteria. E o que soteria, que significa salvação em português, significa, de um modo geral, significa, como você pode ver ali, ó, livramento, preservação, segurança, salvação, livramento da miséria de inimigos, em certo sentido ético, aquilo que confere às almas segurança ou salvação. Enfim, da salvação messiânica. Então você nota que essa palavra salvação que nós temos aqui, ó, ela não significa só salvação eterna, ela significa, ela tem uma abrangência muito grande, que é a salvação de várias coisas, de várias situações. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, salvação de vários sentidos de coisas, de várias situações. Percebe? Então a gente olha aqui, por exemplo, o evangelho, o poder de Deus, mas nós não vemos o poder de Deus aqui, o poder de Deus é para salvar, tá? Mas e as agruras e os problemas dessa vida também, através do conhecimento do evangelho e a aplicação desse evangelho na nossa vida, nós podemos, amados, ser salvos de problemas lá na frente que nós nem imaginamos. Por que eu lembrei principalmente dos jovens neste vídeo? Porque os jovens são os mais atingidos por falta
de, assim, um conhecimento mais profundo do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho ele é poder de Deus à medida do que nós aprendemos e praticamos e pomos em prática ele. Se nós aprendemos pouco, a salvação vai ser pequena. Vamos ter a salvação da nossa alma, a salvação eterna, mas podemos não alcançar muito salvação de muitos acontecimentos na nossa vida. Entende? Quanto mais nós estamos familiarizados e envolvidos com o Evangelho, mais poder de Deus nós temos, mais livramentos de situações difíceis nós temos saída. E vamos mais um texto aqui. Então, já vimos isso aqui, agora vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Mas, irmão Antônio, o que tem a ver o Evangelho, o poder de Deus, salvação, tudo que crê com conhecer Jesus segundo a carne e conhecer agora? É o seguinte, amado, que essa parte aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós conhecemos Jesus segundo a carne. Como que Jesus era segundo a carne? Nós podemos saber como que Jesus era, nós lendo o capítulo 53 do livro de Isaías. Ali nós vemos que Jesus ele era feio, ele era desprezado, as pessoas não gostavam dele, se afastavam dele, enfim. Porque Jesus ele era perfeito, porque ele era justo, então muitas pessoas não gostavam dele. Tinha muitos que gostavam dele, que eram os salvos. Mas os outros odiavam ele pelo que ele falava, pelo modo como ele vivia. Percebe? Então Jesus aqui, no tempo da sua carne, ele era desprezado, era tido como um vil. Veja Natanael, quando anunciaram para ele, o irmão de Natanael anunciou para ele, olha, nós achamos o mestre. Quando Natanael descobriu que ele veio de Nazaré, o que Natanael falou? E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quer dizer, tem alguma coisa que presta lá naquele lugar? É de lá que Jesus veio. Então você veja como que era visto Jesus segundo a carne. Você vê Jesus segundo a carne, um coitado que apanhou que nem cachorro, que era perseguido, queriam apedrejar, tinha que andar fugido. Veja o que Jesus passou. Um derrotado, ali segundo a carne. Mas porque tudo isso, para nossa salvação, para passar o que nós deveríamos de passar, ele passou por tudo isso. Então, mas o que acontece? Hoje o Jesus ressuscitado não é mais aquele coitado que apanhava, que era cuspido, que era tudo. Hoje Jesus está coroado. Hoje ele já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então hoje nós não vemos aquele Jesus sofredor, mas nós vemos o Jesus Rei, que reina. É isso que o apóstolo Paulo está falando nisso aqui. E agora, por que então, irmão Antônio, o que tem a ver esses textos aqui com os jovens? Você veja como é interessante a gente dar uma volta, às vezes, para a gente chegar num lugar. Às vezes, indo por atalhos, a gente não chega no lugar certo. Sabe por quê que eu falo sobre os jovens, isso, e veio no meu coração esses dois textos, principalmente, porque você nota bem o que acontece com os jovens hoje. Hoje não, de muito tempo, é uma coisa que é natural dos jovens. É serem precipitados, e porque eles estão naquela força, né, da sua juventude, querem ser mais independentes, já não dependem ali tanto dos pais. É uma série de coisas, é uma mudança que existe. E também, o principal que eu acho
que vem agora, entre tantas coisas em que o evangelho pode ser aplicado na vida da pessoa, para a pessoa se sair bem, eu vejo uma coisa da maior importância, é o casamento. Embora hoje seja uma coisa que foi relegada ao último plano, e o que acontece com os casamentos hoje? Foi relegado ao último plano lá, e quanto tempo dura um casamento hoje? Quando existe casamento? Porque às vezes só apenas ficam juntos, e as pessoas são descartadas como trocar de roupa. Você percebe? Isso tudo desagrada a Deus e traz consequência para a vida do casal. Então, os jovens hoje, o que é que eles veem lá nas pessoas? Vão falar o rapaz. Ele se interessa, vai se interessar. O rapaz, estou falando de rapaz cristão. Eu não estou falando daqueles que hoje vivem só para aventura, só para essas coisas. Eu estou falando de rapaz cristão, aquele que ele tem temor de Deus, que ele quer ser um cristão. Então, mas o que acontece? Normalmente, os rapazes, eles olham o exterior. Eles olham a menina lá que é bonitinha, que, como dizem na gíria, tem um corpinho bem torneado, enfim, aquele que agrada aos olhos. E por ali vai. As jovens moças, muitas elas gostam de ver aqueles rapazes que estão lá na academia, que tem aquele corpo bem delineado, né? Aquele corpo saradão, enfim, olha o físico da pessoa. Você veja bem, por que nós colocamos esse texto aqui que o apóstolo Paulo falou: ninguém conhecemos mais segundo a carne? Conhecemos Jesus segundo a carne também, mas Jesus agora, ele não é aquele Jesus da maneira que ele foi, fraquinho, cuspido, que apanhava e tudo mais. Agora ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele está num outro nível, num nível espiritual. Assim, amados, os jovens cristãos de hoje deviam olhar os seus, aquela pessoa que vai ser a sua esposa, ou a jovem, olhar aquele rapaz que ela pretende que seja o seu esposo, não pela carne, não pela aparência, não por um corpo bonito, saradão, ou por um rostinho lindo, aqueles olhos cativantes, ou aquela conversa muito eloquente, ou porque está na igreja. Este ou esta é perfeito. Olha, está no grupo de jovens, trabalha lá, se esforça, canta bonito, prega e tudo mais. Aparências, amado. Nós temos de olhar como o apóstolo Paulo falou assim: não há ninguém conhecemos segundo a carne, quer dizer, amado, o que o apóstolo Paulo está dizendo hoje nós vemos as pessoas, nós assim julgamos as coisas nas pessoas, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque assim como Jesus, na sua carne, ele teve que demonstrar fraqueza, porque a carne é fraca. Assim, amada, não adianta um corpo bonito, saradão e bronzeado e tudo mais, quando lá no espírito existe maldade, ainda continua lá a velha vida, ainda não nasceu de novo, a pessoa ainda não tem a semente de Cristo na sua vida. Então, amados, principalmente os jovens devem, o jovem cristão, tanto a moça como o rapaz, pensar nisso, que amanhã ou depois vai ter uma família, e como que quer, como que deseja que essa família seja. Todos desejam que seja uma família feliz, que aquele casamento seja até que a morte se pare, e assim por diante. Então, não adianta olhar o físico.
Não é nada errado, digamos, o rapaz querer casar com uma moça bonita que agrada aos seus olhos, mas não pode deixar de ver se essa moça ela é dirigida pelo Espírito Santo ou ela é dirigida pelo pastor, pela pastora, por dirigente da igreja ou por outro tipo de liderança. A liderança de uma moça tem que ser ela ter aquela mente que o evangelho ensina que ela deve ter, a mente de ser uma esposa, a mente de criar filhos, de educar filhos, de ter uma vida de uma esposa cristã. Se ela tem essa índole, se ela tem esse pensamento, se ela tem essa atitude, veja bem, na conversa já se descobre tudo isso. Não é na conversa de um dia, o tempo é no namoro, ali se descobre isso. Sempre olhar o espiritual da pessoa. E nunca os atos da carne, as coisas da carne que faz. A mesma coisa a moça, a jovem. Ela deve ver se o rapaz tem a mente de Cristo. Se ele vive, se ele fala e vive o que fala. Enfim, se ele é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Se ele é dirigido de acordo com a palavra de Deus, é dirigido pelo Espírito Santo. Então, o jovem, seja o moço, seja o rapaz ou a moça, o que deve um olhar no outro, naqueles do futuro cônjuge, é a qualidade espiritual, é a direção, é quem que é o cabeça dessa pessoa. Não é, amados, porque é evangélico, é evangélico, tá, beleza. Eu conheço casais evangélicos que hoje estão separados. Só assim, rapidamente, um casal que eu conheço, infelizmente, pessoas que quero bem, e que casaram. Um era evangélico, outro era católico, e todas mil maravilhas no começo. E foi alguns anos assim. Então a moça, que era católica, ela acompanhou o marido na igreja evangélica por algum tempo. E sabe o que aconteceu? Hoje estão separados. Ele continua uma vida que, aparentemente tranquila, uma vida de cristão. Ou pelo menos a gente não vê uma índole, assim, uma tendência de viver a carnalidade. Mas ela, infelizmente, ela trocou tudo pela academia, por carro, por uma vida de solteiro. Deixou a casa, saiu, deixou filhos e foi viver a vida que ela quer viver. Eu não posso dizer o que ela faz hoje porque eu não tenho contato nenhum com essas pessoas. Não sei, mas sei. O que eu sei é que estão separados e que ela está vivendo totalmente fora. Porque a pessoa que deixa ali de viver o evangelho para ir aí viver a vaidade, atrás de academia, atrás de uma vida regada de prazeres, essa pessoa vira as costas para o evangelho. Então, amados, por que o evangelho, que ali em Romanos, o texto que nós lemos, diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê? Porque, amados, aquela pessoa que estuda, que busca o conhecimento de Deus através do Evangelho, busca o conhecimento geral através do Evangelho, essa pessoa, através daquele conhecimento, vai se blindando. Ou seja, Deus, através da palavra, através do Evangelho, vai mostrando às pessoas em volta quem que são. A pessoa consegue ver se a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus ou não é. Lá em Romanos mesmo, no capítulo 8, está escrito: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, a pessoa que dá valor para a carnalidade, amados,
essa pessoa não pode agradar a Deus de maneira nenhuma. E como está cheio de jovens hoje caindo nesse engano. Olha, amados, para a carne, olha para o belo, né? Porque é bonito, e esquece de olhar o principal, que é para o espírito, para o espiritual, como o apóstolo Paulo falou. Agora não conhecemos mais ninguém segundo a carne não importa. O que nós focamos agora é o espírito. É se essa pessoa é dirigida pela palavra de Deus, é dirigida pelo evangelho, que é o poder de Deus, e dessa maneira, amados, a pessoa que assim vive, essa pessoa está sendo salva, está salvando casamento, está salvando família, está salvando tantas situações que os incautos, aqueles que não dão valor para o evangelho porque não vê a manifestação desse poder de Deus na hora ali, muitas coisas. Mas, amados, o que nós, a Bíblia nos ensina que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquelas coisas que se espera. Então, amados, se nós usamos de fé na nossa vida, nós temos de aplicar isso aí. Nós vamos ter que não ver as coisas, nós não vemos de imediato a ação de uma coisa, mas nós cremos nas promessas do Senhor através das Escrituras, e nessas promessas nós aguardamos a certeza de que uma vez aplicado o Evangelho na nossa vida, uma vez conhecido o Evangelho e aplicado na nossa vida, nós vamos ver o poder de Deus lá na frente. O que acontece? Aqueles jovens que se unem no Senhor, né, que unem sua vida no Senhor, vocês vão observar que essas pessoas, eles vão vão formar uma família, vão ter um casamento duradouro e uma família abençoada. Que, consequentemente, não vão ver filhos lá das drogas, não vão ver filhos lá na criminalidade e com esse tipo de coisa. Porque o Evangelho vai ensinar esse casal a educar seus filhos de uma maneira dentro do Evangelho que o poder de Deus vai estar operando na vida de todos. Percebe? Então é isso que eu queria passar para vocês, né, nesse vídeo de hoje. E espero que vocês falem para os jovens a esse respeito, amados. Que triste a gente ver juventude hoje, pessoas que de repente estão felizes na casa dos pais, mas quando sai, amados, vira tragédia. Quando vai para um casamento, vira, em vez de ser uma felicidade, ser uma coisa boa, que traga prazer para os pais, traz desgosto, traz tristeza. Por quê? Porque às vezes deixa de abraçar o poder de Deus que está no Evangelho para ir atrás de prazeres da carne. E daí o resultado, né, amados? É isso que nós vemos hoje. Tá bom? Ficamos por aqui. Era só esses textos que eu tinha para passar para vocês. Para a gente concluir este vídeo aqui, eu queria deixar, olha esse texto aqui para vocês, ó. 2 Timóteo capítulo 1 e verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que palavra maravilhosa, né, amados? Vamos pensar nisso aqui e saber em quem nós temos crido, que nós cremos no Evangelho. O Evangelho fala de Jesus Cristo. Nós mostra que nós devemos crer em Jesus Cristo, nós devemos pôr a nossa confiança nele e ter a mente dele. Não vamos olhar muito para a aparência do homem, da mulher. Vamos olhar o que está no coração deles. Vamos ver se Jesus está lá, se o Espírito Santo está ali para guiar essa pessoa. Então, essa pessoa pode ter certeza que é a que Deus escolheu
para cada um de nós. Ok? Minha gratidão primeiramente a Deus, com certeza, mas a minha gratidão também é a você. Você que ficou comigo nesse vídeo aqui até o final, você que é meu companheiro, a minha companheira de estudos bíblicos, que o Senhor abençoe e guarda todos vocês, a família de vocês. E, como sempre, eu peço a oração de vocês por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.